Fala pessoal, tudo bom? Mais um Road Talks que inicia com sucesso, graças a Deus. Meu nome é Kalil, um dos hosts aqui do podcast. Antes da gente chamar nosso convidado, eu tenho aqui alguns recadinhos e o porquê que a gente está aqui hoje, tá? Nosso objetivo aqui é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que ajuda pessoas carentes com câncer. Estamos aqui por esse objetivo. O Road Talks foi fundado por conta disso, no início da pandemia, e agora a gente migrou por espaço físico. Então a gente está precisando da sua ajuda. Estamos aqui pedindo doações. Você vai ver aqui embaixinho na sua tela tem um QR Code. Pega seu celular, escaneie esse QR Code para você fazer sua doação. Você pode fazer doação por cartão de crédito, cartão de débito, Pix, e nós somos um podcast moderno, a gente aceita até Bitcoin como forma de doação. Então, cara, tem que doar de qualquer forma, tá? Tem aqui a chave Pix, e isso é muito complicado para mim, não sei escanear QR Code, pelo amor de Deus, não sei o que. No link da descrição, você vai clicar ali na descrição, tem um link que já vai direto para o site do hospital, e lá você tem todas as informações também, que fica muito mais fácil. E cara, tô sem dinheiro, tô apertado, não tá rolando. Cara, compartilha esse episódio com os amigos, com a família, ajuda a gente a divulgar o maior número de pessoas aí, pra gente ajudar o hospital, tá? Se você for fazer doação por cartão de crédito, tem uma opçãozinha lá, doar mensalmente. Poxa, coloca 5, 10 reais lá e já deixa habilitado. Não vai fazer diferença para você, mas vai ajudar bastante o hospital. Então, dá essa força aí pra gente, tá bom? Recados dados. Tarek, você tá bem? Estou bem, um prazer estar aqui novamente, mais um Road Talks. Vou ser sincero que hoje os pelinhos do braço estão meio assustados. Então vamos ver o que vai dar. Vamos chamar nosso convidado. Paulo, você tá bem? Só arrepia quem tem pelo, tá? É verdade, é verdade. Tudo bem, Tarek, tudo bem? É uma alegria estar com vocês para dizer que eu vou doar, tá? Depois eu pego lá o link, vamos fazer a doação, vamos ajudar. Quem puder ajudar, não deixe de ajudar, é importante. Doação, colaboração, dividir com aqueles que estão precisando mais do que a gente, sempre importante. Paulo, a gente gosta de começar pelo começo, cara. A gente vê que você hoje é um grande empresário, tem assim várias empresas aí você tocando, mas ninguém vê o pão que o diabo amassou, né? Aquele início que você deve ter ralado pra caramba. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse início aí, como que gerou espaço, como surgiu o Espaço Laser, enfim, toda essa parte. Você quer saber no começo da Espaço Laser ou no começo do Paulo Moraes? Começo do Paulo Moraes. São duas histórias diferentes. Paulo Moraes. Então vamos lá, eu já contei algumas vezes essa história, às vezes eu me pareço repetitivo. Não. Mas acho que nem todas as pessoas ouviram essa história, então eu tenho tentado repeti-la com toda a transparência de exatamente como é que acontece a história do Paulo Moraes até chegar a Espaço Laser. Porque a Espaço Laser, na verdade, foi a consequência de muitas coisas que eu fui fazendo ao longo da minha jornada para que eu tivesse condição de ali em 2004, portanto, há 20 anos atrás, começar e fundar essa companhia. Paulo Moraes nasce aonde? Nasce na periferia de São Paulo, num bairro chamado Pirituba, não sei se vocês conhecem. Nós somos de lá. Somos de Pirituba. Rua José China, em Pirituba, ao lado da igreja matriz, é onde eu nasci. Legal. Tá bom? Aliás, minha mãe disse que quando eu era pequeno, tinha acho que 2 aninhos, eu brincava com as latinhas de conserva dela, a rua inclinada, eu colocava no começo da rua, esse era meu brinquedo. Legal. Jogava as latinhas e os vizinhos iam lá embaixo pegar no final da rua para devolver para minha mãe as latinhas que eu tinha jogado. Legal. Bom, então eu nasci em Pirituba, periferia de São Paulo, onde vocês sabem muito bem que a regra é o não, o sim é muito difícil, o desafio é maior, mas faz com que as pessoas que têm muita vontade, muita resignação de fazer a diferença, serem mais fortes, na verdade. E aí começa a minha história, eu não me lembro muito desse período, meu pai que me contava, meu pai faleceu em 2018, me contava que nos dias de chuva ele tinha coleção de baldes em casa. Porque chovia mais dentro de casa do que fora. Porque era uma casa de laje, não tinha nem telhado, uma casa alugada, simples, então nem telhado tinha, era uma casa de laje simples, onde a chuva, no dia de chuva, era chuva dentro de casa, não era fora não. E assim começa a nossa vida. Ali já era um upgrade da minha família. Minha mãe tinha vindo de Franco da Rocha, de uma pequena chácara onde meu avô era chacareiro e produzia para vender na feira. Meu pai, filho de funcionário público, de policiais. Começam a vida deles. Legal. E começam trabalhando num banco, como funcionário de banco, e meu pai, um pouco mais à frente, decide empreender. Ele naquela época não tinha formação superior, ele era técnico em contabilidade. A vida vai se repetindo, vocês vão ouvir eu falar aqui, vocês vão entender porque eu estou falando isso, desse ponto. Técnico em contabilidade, ele dentro do escritório de contabilidade do banco, vai para trabalhar no escritório de contabilidade e lá o dono do escritório fala para ele: olha, Guilherme, o nome dele era Guilherme, tem aqui pequenos clientes que para a gente não interessa do escritório, mas se você quiser cuidar desses pequenos clientes,
passa a cuidar, faz na sua casa. Também meu pai nunca falou não. Então, jornada dupla para ele não era problema. Então, ele começa trabalhando no escritório de contabilidade. Mais à frente, esses pequenos clientes já tinham uma massa crítica importante. Então, ele decide fundar o escritório de contabilidade dele e começa a vida de pequeno empreendedor no escritório de contabilidade. Talvez um pouco dessa veia empreendedor, vem um pouco dessa visão, da forma como meu pai conduziu, fez a vida dele. A verdade é, meninos, que... Eu vou chamar meninos, que vocês são bem mais novos do que eu. Eu já sou um jovenzinho, um pouquinho mais além do jovem. Tem a famosa Gen Z, né? Gen Z? Porque todo mundo agora já é geração Z, já aprendi. Eu, pessoal, Gen Z. Gen Z. Então eu não sou. Adoro estar no meio de vocês, Legal. Mas eu já sou uma geração um pouquinho mais à frente. Então meu pai começa a jornada dele como empreendedor e olha que bacana isso. E com isso a condição da família começa a melhorar também. Legal. Então de Pirituba fomos para o Parque São Domingos, que é um bairro ali pertinho. Do lado. Se vocês conhecem, Sim. já num sobrado germinado. Legal. Bacana, Quem sabe? fala, a gente fala aí que é do Parque São Domingos. Conhecemos bem. Então, já tinha telhado, olha que bacana, já não era laje. A casa era também alugada, ainda não tinha comprado a primeira casa dele, não foi aí que ele comprou, foi uma casa alugada. Mas a vida começa a ganhar um contorno melhor, classe média, média baixa, mas pelo menos com uma condição de vida um pouco melhor. E a vida segue melhorando, até que a gente passou até inclusive condições de estudar em colégio particular, que pra gente foi algo incrível, né? Mas a verdade é que quando eu tinha 16 anos de idade, a coisa da vida empreendedora do meu pai não andou tão bem. Por erro de gestão, absolutamente erro de gestão, o pequeno escritório de contabilidade dele praticamente faliu. E com a quebra do negócio, os pequenos patrimônios que ele tinha conseguido amealhar até ali, e meu pai tinha muito forte aquela questão da honra, do nome, que vale mais do que qualquer coisa, ele vendeu pouca coisa que ele tinha para pagar todas essas dívidas que tinha o escritório. E com isso, a família ficou numa situação muito difícil. Eu me lembro claramente, a discussão em casa era como é que faz a compra do mês que vem. Não havia o dinheiro para compra. Meu pai voltou a ser funcionário, me tranquilizou, fica tranquilo que eu me viro, vou arranjar um bom emprego de novo, a gente, pelo menos o mínimo vai chegar. E como de fato ele fez, passou a ser empregado, mas para mim vem a discussão como filho mais velho e como é que naquela situação da família, como é que eu ajudo com isso, né? Sim. E num desafio também pessoal de não querer abandonar o estudo. Porque eu sabia que a única forma, e aí fica a dica, a única forma de mudar de forma verdadeira a vida das pessoas é através do conhecimento. E eu tinha comigo que simplesmente largar o estudo para ir trabalhar não era uma boa opção. Sim. Porque eu faria algo para resolver o hoje, mas o amanhã estaria comprometido. Então eu tinha muito forte a necessidade de estar estudando e aprendendo. E a alternativa que eu encontrei para resolver essa equação e ajudar a família foi... Identifiquei duas hipóteses de estudo sem ônus qualquer dos meus pais, inclusive de casa, comida, absolutamente 100% custeado pelo Estado. A primeira hipótese era a Escola de Cadetes de Pirassununga, para ser um piloto da Força Aérea Brasileira. Legal. Esse foi o primeiro sonho. Aliás, passado 30 anos desse primeiro sonho, recentemente eu tive a oportunidade de voar num caça de guerra com um amigo. Que legal. Fazendo manobras incríveis. Então a vida é cheia de surpresas, sabe? Legal. Eu sempre sonhei em entrar em um caça e de repente tem um amigo meu que tem um caça, não é no Brasil, é fora do Brasil. É lógico que aqui não é possível isso. No país onde ele vive, que é os Estados Unidos, é possível um civil ter um caça desarmado, mas um caça. E ele me convidou, Paulo, eu sei que você gosta de aviação, topa fazer um voo comigo? Eu falei, fala onde certo que eu tô junto. Depois eu conto mais dessa história também, que teve umas passagens interessantes. Legal. Bom, mas fui a Pirassununga para conhecer a escola de cadetes, passei o dia ali, fiquei maravilhado, vai ser aqui que eu vou fazer a minha história, mas quando eu pedi o prospecto que eu precisava para fazer, porque tinha um vestibular para entrar, que eu estava interessado, tinha um pré-requisito para prestar. E precisava ter 100% de visão. E eu era e sou míope. Eu falei, bom, então fui gongado na largada, né? Poderia poder fazer essa prova. Desanimado, é verdade, mas não abandonei a ideia de continuar estudando e numa condição de poder ajudar minha família. E eu sempre gostei também do campo. Eu sou um cara apaixonado pelo campo. A agricultura é algo que, para mim, é algo incrível. E aí eu descobri que existia a Unesp de Jaboticabal, Universidade de Agronomia, mas para um curso técnico, em Jaboticabal. Prestei o vestibular, na relação de vagas, 32 candidatos para cada vaga. Passei no vestibular. Boa. E fui para Jaboticabal morar. Então, a partir dali, eu vivia 100% por conta do Estado. Casa, comida, inclusive roupa, 100% custeado pelo Estado. E o estudo, que para mim era mais importante. Eu não podia abandonar o estudo, hipótese alguma.
E nesse mesmo período, meu pai aceitou um emprego para trabalhar numa cidade próxima a Jaboticabal, onde eu estava estudando, que era Ribeirão Preto, numa usina de açúcar e álcool. Ele passou a ser o contador daquela usina. E a vida da família, então, começa num novo momento no interior de São Paulo, eu estudando na Unesp de Jaboticabal. Mas o que acontece comigo no último ano, eu estou falando do ano de 1985. Vocês não eram nascidos. Mas não eram casados. Vocês não eram nascidos. Não. Mas, na verdade, que nesse momento a gente rediscutia o processo de democratização do país. A gente passava, começando a sair da ditadura que a gente enfrentou durante um largo período e começava o processo de redemocratização do país. E nesse processo, uma das coisas que se pedia era para que o jovem voltasse a discutir a política, porque os jovens já não falavam mais de política, tinham esquecido, ou estavam proibidos de falar, e tinham desaparecido os grêmios estudantis. E eu me envolvi num movimento de estudantil que tinha como proposta fazer com que os jovens reinstalassem nas escolas os grêmios estudantis para a rediscussão da política nacional. Então, minha vida como é que era? Durante a semana no Colégio Técnico Agropecuárias e ao final de semana viajando o estado inteiro de São Paulo junto com esse grupo, fazendo a discussão junto das escolas com os líderes estudantis para que a gente reinstalasse os grêmios. Com isso, por óbvio, me tornei um líder estudantil e descobri algo novo para mim. Eu adorava o campo, os animais, mas fiquei apaixonado pelo tal negócio de conhecer gente, falar com gente, né? Legal. Porque o relacionamento de gente, para mim, passou a ser mais importante. Falei assim, pô, esse negócio de gente, para mim, de fato, me toca. Então, eu vou ter que mudar meu drive. Termino com o Colégio Técnico Agropecuária e, de novo, continuando pensando que o estudo, para mim, que era importante, pensando em futuro. Se eu quero crescer, eu preciso estudar, eu preciso saber. Aliás, até hoje eu continuo estudando. Nunca você vai deixar de estudar, isso que é verdade. Mas no momento mais importante de formação que você tem como mais oportunidade, aproveite isso de forma com tudo que te tiver direito e possibilidades. Então, com um novo drive, com uma nova vontade, eu entendi que eu precisava fazer a faculdade de Direito. Caramba. E, de novo, precisava ser uma faculdade custeada pelo Estado, né? Então, eu estudei para entrar na Universidade de São Paulo, Lago São Francisco, onde passei a estudar à noite. Por quê? E aí tem uma história que também se liga nisso. Quando eu volto para São Paulo para fazer a faculdade de Direito, meu pai tinha retomado a ideia de refazer o escritório de contabilidade dele. Que de novo. De novo. E aí ele me veio com uma proposta. Você me ajuda no escritório? Na verdade, o escritório era eu e ele, tá? Tá bom. Eu falei, pai, eu te ajudo, não tem problema nenhum. Eu não sei nada de contabilidade, você vai ter que me ensinar. Eu não faço nem ideia do que esse tal de contabilidade. Mas se você me ensina, eu executo, não tem problema nenhum. Então, a partir desse momento, e aí o meu pai monta um escritório com a ajuda de um amigo. Então, outro ponto importante que eu dou como dica para as pessoas, ao longo da sua jornada, o tal do network, relacionamento que você constrói ao longo da jornada, é algo que às vezes vale mais do que o próprio dinheiro. Porque naquele momento meu pai não teria condição nenhuma de alugar uma sala para montar o escritório dele. Que, na verdade, era uma salinha de 3x5, não mais do que isso. Onde a gente colocou uma mesa que a gente meava essa mesa, uma máquina de lançamento contábil de ficha tríplice, que vocês também não sabem o que é isso. Não existia computador nessa altura. Aliás, o amigo aqui que te fala, trabalhava o dia inteiro sentado nessa máquina, que era um barulho que você ficaria surdos. Entendi. Entendeu? De tanto barulho que aquilo fazia, mas eu fazia o lançamento contábil nela, que meu pai tinha me ensinado a fazer. Durante o dia todo. Então, a partir daí, minha jornada como é que é? Durante o dia, dentro do escritório de contabilidade, pequena sala de contabilidade com meu pai, e à noite, a partir das 7 horas da noite, no Lago São Francisco, no centro de São Paulo, eu ia de Buzum para lá, descia ali na Praça da Bandeira. Já naquele tempo, aquele lugar já não era tão bacana e seguro, com um monte de medo, mas era a condição que tinha. Subia para a faculdade e depois, mais desafiador, às 11h30, porque eu era o aluno que, na última aula, às 11h30, onde normalmente se vê poucos alunos sentados. Tava lá. Eu sempre estava lá. Legal. Sempre estava lá. Não tinha hipótese de não estar. Cerveja, até porque não tinha também dinheiro para ir para de cerveja, mas cerveja, barzinho com os amigos, só depois da aula. Antes disso, não. Então, depois das 11h30, descer para a Praça da Bandeira, pegar o ônibus ali e voltar para casa de ônibus todo dia. E essa rotina, olha que bacana essa história. Sem saber, eu estava fazendo 2 faculdades, né? Era a faculdade de Direito à noite e durante o dia a faculdade de Contabilidade com meu pai. E mais do que isso, conhecendo a história e a vida de pequenos empreendedores que eram os nossos clientes. O escritório que meu pai passou a fazer, e junto nesses 5 anos de faculdade, ele cresceu, veja, de uma salinha de 3x5. Ao final da faculdade, a gente tinha um escritório com cerca de 40 funcionários. Caramba! Com
áreas bem definidas dentro do escritório, que inclusive eu conhecia em profundidade cada uma das áreas, então área fiscal, trabalhista, contábil, societário, eu conhecia absolutamente todas as áreas. Eu gerenciava isso, porque meu pai era a pessoa que fazia o comercial do escritório, eu relacionava com os clientes, cuidava, e eu cuidava da rotina do escritório. Então, nesses 5 anos, faço a faculdade de contabilidade junto com meu pai, faço a faculdade de direito e junto disso a família retoma a história do passado. Legal. E ao final da faculdade me permitiu inclusive comprar o primeiro Fusca, meu primeiro carro, um Fusquinha 62. Então meu último ano de faculdade eu não fui mais de ônibus, tá? Eu ia com meu Fusquinha 62 com Legal. estilo, cara. Aquilo era maravilhoso, maravilhoso. Então esse é um pouquinho da história da jornada de muito aprendizado. Aproveitando cada momento, e como disse para vocês, o escritório de contabilidade do meu pai me fez ver um mundo absolutamente incrível. Pequenos empreendedores que eram os nossos clientes ali, fazendo a transformação, crescendo, mudando, construindo coisas. Eu falei, puxa, o dia que eu tiver dinheiro, vou fazer isso também. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Mas ficou aquele plano arquivado no momento que fosse possível, sabe? Bom, terminou a faculdade de Direito, ainda tive a oportunidade de ficar 2 anos fora do país, já como pai. Em Portugal, trabalhando numa agência de turismo, e para também não perder o tempo de ida, à noite eu fazia pós-graduação minha lá. Depois de 2 anos lá, eu volto ao Brasil, e meu pai tinha absoluta certeza que ao voltar eu iria trabalhar no escritório de contabilidade com ele. E eu lembro como se fosse hoje essa conversa: eu falei, pai, eu te amo demais, mas eu odeio essa contabilidade. Meu Deus do céu, isso é uma rotina infindável. Todo dia 1 de cada mês é terrível. As rotinas contábeis são terríveis, com os prazos dos tributos para ser recolhidos, entregas de obrigações acessórias, algo que não é do meu mundo, não faz parte do meu mundo. E aí meu pai, com toda tranquilidade, sabendo inclusive que eu tinha o desafio de inclusive ter um filho naquele momento, falei, tá bom, você não vai trabalhar nas contabilidades, você vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Eu tenho um plano. O plano aqui é o seguinte: a gente construiu uma carteira de clientes juntos, aliás, clientes que acabaram virando nossos amigos, e me formei em Direito, na verdade. Então, já que eu me formei em Direito, eu vou visitar cada um deles e vou oferecer esse novo serviço para eles. Se você me permitir, eu continuo usando uma mesinha do escritório, mas não na contabilidade, mas cuidando do direito desses clientes. A advocacia, você foi na... Onde eu tinha estudado. Sim. Eu tinha estudado para aquilo. Legal. Estava preparado para fazer o direito. E começo, então, a minha vida como advogado, atendendo os nossos clientes que me passavam, eu tenho absoluta certeza, as poucas causas que me passaram, muito pelo relacionamento, o respeito e o carinho do que pela confiança em um jovem advogado, né? Vamos combinar que um advogado de 20 e poucos anos, você vai passar uma causa. Por isso que eu falo da importância de relacionamento e network. E uma coisa importante, vou dar mais uma dica importante, que tem pessoas que insistem em construir a vida destruindo pontes por onde passam. Eu estou trabalhando hoje aqui, o dia que eu decido ir embora, eu destruo todo o relacionamento construído até aqui, inclusive fazendo coisas que não deveriam fazer, achando que jamais precisarão voltar. E eu vou além. No momento de internet, mídias sociais, essa é uma estratégia temerária, porque as pessoas se conectam rapidamente, e rapidamente, se alguém bater na minha porta, no Instagram, e você conhece essa pessoa? É isso. Tem alguma coisa para me dizer dela? E se você destruiu aquela ponte, talvez você perca oportunidades que talvez você não saiba. Verdade. As oportunidades surgem quando você não sabe, mas também quando você não sabe, você perde elas. Por ter feito coisas que não deveria fazer. Então, preocupe-se com o relacionamento, construindo ponte e não destruindo por onde passa. É uma dica que eu deixo na construção, porque na minha vida isso sempre valeu muito ouro, sabe? Sim. Aliás, na história da Espaço Laser, se a gente puder falar aqui rapidamente depois dessa história, você vai entender que as grandes viradas da companhia foram feitas pela construção de relacionamento que eu já tinha antes. Não que foi reconstruído naquele momento. Sim. Então, relacionamento, network, palavra importante de virada, de construção e de crescimento de qualquer pessoa. Para tudo, hein? Para tudo. Mas vamos lá. Então, começa essa advocacia e um amigo me procurou um dia, falou, Paulo, tem um negócio que está acontecendo aqui. Ele, naquela altura, ele atendia a prefeitura do estado de São Paulo, que me dizem que tem uma ilegalidade, uma retenção que o estado está fazendo no repasse de verba do estado para os municípios. Se isso for verdade, eu te trago alguns casos e os valores são significativos. Ok, deixa eu entender isso. Fui estudar o tema, naquela altura, inclusive, me aconselhar com uma pessoa que a gente conhecia da Secretaria do Estado de São Paulo para saber, e inclusive ele falou, de fato tem uma retenção acontecendo, o material aqui, se você quiser, estude, é esse, entenda. E estudando, eu cheguei à conclusão que de fato tinha uma ilegalidade sendo cometida pelo Estado de São Paulo. E aí voltei para meu amigo, olha, de fato tem.
se você quiser, vamos fazer isso no risco. Consiga um cliente, uma prefeitura, a gente distribui a ação. Se a gente tiver sucesso, bem, se não tiver, perdemos, foi pro nosso risco. E ele conseguiu isso e com esse processo que eu tive sucesso, eu me lembro como se fosse hoje também, com 26 anos de idade, Paulo Moraes era um jovem milionário. É mesmo? Um jovem milionário. 26 anos. Relacionamento, dedicação, esforço e estudo Sim. me permitiram, aos 26 anos, com base no meu conhecimento, porque eu não tinha capital nenhum até ali, me tornar um jovem milionário. Com apenas uma causa. A partir dali eu peguei mais algumas, então ganhei muito mais dinheiro. E eu falo essas coisas porque as pessoas às vezes têm vergonha de falar que você trabalha por ganhar dinheiro. Exato. Eu trabalho por propósito, trabalho no que eu gosto de fazer, mas vamos ser francos e transparentes. Tem que ganhar dinheiro. Isso. Sim, é dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado, não é crime. O brasileiro tem que aprender aí que isso é importante. Pessoas que fazem sucesso têm que ser inspiradoras para as outras pessoas. Faça o que você gosta, porque a vida é curta demais fazendo coisa que você não gosta. Faça com vontade, com famoso tesão, com vontade de fazer, mas ganhe dinheiro. Sim. E se fizer bem, que ganhe muito mais. Sem dúvida. Tá bom? Então, a partir dali, o Paulo Moraes, agora eu vou pro play, né? Agora começou meu jogo. Então, aos 26 anos de idade, com filho, com família, primeiro comprei uma casa que eu não tinha até então. Me permiti comprar um carro mais bacana, porque até então tinha uma condução que de vez em quando me deixava na mão. Comprei um carro bacana para, inclusive, chegar nos lugares que eu precisava chegar com algo melhor. E comecei a pensar o que eu ia empreender. Não larguei a advocacia, segui na advocacia, fazendo o que eu gostava de fazer, porque eu sempre gostei da advocacia, já não estou mais no dia a dia dela, mas eu acho o direito algo extraordinário que pode fazer com a vida das pessoas e das pessoas que você pode ajudar, especialmente na área que eu atuava. Para mim era algo transformador, ajudar a pessoa, fazer a diferença realmente na vida das pessoas. Mas, sem largar a advocacia, passei a pensar em empreender. O que eu tinha aprendido lá no escritório de contabilidade, vou começar agora a fazer meus negócios. E nessa jornada fui montando alguns negócios, alguns deram super bem, outros não tanto. Perdi dinheiro, me dei mal, fiquei nervoso, triste, mas me trouxeram muito aprendizado. Sim. Então, uma empresa de coleta de lixos, restaurantes, revista, até que em 2004, depois de uma jornada como essa, inclusive com um dos sócios que a gente tinha feito um grande negócio antes, que depois tinha fechado e tinha acabado, e que a gente tinha se proposto, olha, ok, esse negócio acabou, mas vamos achar um novo negócio. Então, de novo, não destruir a ponte com aquele que tinha sido meu sócio. Vamos junto, vamos achar um novo negócio. Esse não deu certo, mas vamos achar um novo negócio para a gente fazer junto. Então, em 2004, com mais outros sócios, que a gente se encontra com uma conversa de final de tarde, pensando as possibilidades do que seria a depilação a laser. E aí vem a história dos seus pelos. Pensando o que seria a possibilidade da depilação a laser, porque falar de depilação a laser hoje, pelo menos vocês já ouviram falar. Sem dúvida. Sim, Mas há 20 anos atrás, quando a gente falava para as pessoas que a gente tinha uma clínica de depilação a laser, a pessoa olhava para você e falava: Que? Clínica de depilação o quê? Por quê? Porque depilação a laser era algo que já existia, não há muito tempo, desde 1989. E aí eu rendo uma homenagem a uma pessoa chamada Charles Yamaguchi, esse médico extraordinário, visionário, que foi o médico que trouxe pela primeira vez essa máquina para o Brasil. E mais do que isso, criou em 2001, portanto 3 anos antes da Espaço Laser, a primeira clínica de depilação a laser dentro de um shopping. Numa visão extraordinariamente além do seu tempo, do que poderia ser a depilação a laser. Então ele foi nosso modelo inspirador e eu tenho uma amizade incrível com o Charles. Inclusive estive no aniversário dele recentemente, tenho um carinho muito grande por ele, pela pessoa que ele é. Legal. E pelo que ele representa, porque o que representou para minha vida. Sim. Porque afinal, através da inspiração dele, nós fizemos toda a transformação com a história da Espaço Laser, então eu tenho todo o respeito e carinho pela história dele. A gente começa um negócio absolutamente novo, que antes só estava em clínicas de alto padrão, custando muito dinheiro. Então, quer dizer o seguinte, só pessoas muito ricas se beneficiavam de um tratamento tão extraordinário que é a depilação a laser. Sim. E o nosso desafio era democratizar e fazer esse tratamento mais conhecido de todas as pessoas. Porque para nossa cabeça, já naquele tempo, não fazia sentido pensar pessoas fazendo depilação com cera ou lâmina. Aliás, só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu tenho uma filha de 18 anos que nunca viu uma cera. Aliás, se você fala pra ela, vai fazer uma depilação a cera, vai fazer ficando louco. Tá doido? Não tem nem hipótese de você conseguir convencer ela a fazer isso. Por todos os aspectos, hein? Higiene, dor, tudo errado.
Então a gente tem hoje um tratamento que é a transformação do processo inadequado sobre todos os aspectos de limpeza, higiene, meio ambiente, porque isso vai para o meio ambiente, uma condição de degradação em apenas 400 anos de história. Nossa. Então tudo que você joga de cera no meio ambiente demora cerca de 400 anos para ser degradado e reabsorvido pelo planeta. Então substitui, inclusive esse tema, para quem está muito ligado na pauta ESG, especialmente o E, né? Que é a questão ambiental. Você, ao fazer o tratamento a laser, você inclusive contribui com o planeta de forma positiva. Sim. Então a gente começa essa jornada em 2004 e a história aqui começa de empreendedor na raça, sabe? A gente começa, o nosso sócio era um médico que tinha uma clínica, que a gente, no nosso acordo, falou assim, a partir de hoje não tem mais a sua clínica. Nosso negócio agora é espaço laser, então nós vamos montar primeiro um modelo replicável, que seria o que a gente replicaria dentro de shopping, a primeira loja, que inclusive coube a mim como sócio cuidar de identificar o ponto, negociar com o shopping, porque a primeira resposta do shopping foi infelizmente esse serviço aqui não cabe no mix do shopping. Mas como eu tinha referido do Charles Yamaguchi no outro shopping, eu falei, não, vocês estão enganados, dá uma olhada naquele shopping que já tem uma dessa, não estamos inventando a roda, já existe. E aí, com muita conversa, levando documento para demonstrar a regularidade de funcionamento dentro do shopping, depois de 3 meses, vocês me autorizaram a gente pagar o ponto para a gente instalar o nosso negócio ali. Então a gente começa o nosso negócio, a loja do shopping, modelo replicável, e repaginamos toda a clínica dermatológica do sócio no modelo espaço laser. Então surgia ali espaço laser com 2 unidades e apenas uma máquina. 2 unidades e uma máquina só? E uma máquina só. E como é que a gente fazia isso? Né? Como é que é possível isso? Como? Então como é que era a mágica? Segunda, quarta e sexta, essa máquina funcionava na loja de rua, que era a antiga clínica. Terças, quintas e sábado eu trabalhava no shopping. Então eu estou dizendo para vocês que todos os dias, 10 horas da noite, a gente pegava uma máquina de 120 quilos, colocava numa furgão e transitava ela todos os dias de um lado para o outro para que ela funcionasse um dia sim, dia não em cada uma das unidades, ok? E ficava fechado no shopping? Não. Como é que funcionava no dia que a máquina não estava lá? Primeiro atendia, fazia toda a parte de avaliação, mas dizia que a máquina estava com a agenda lotada, não podia ser atendido naquele dia. Um pouco de estratégia para não deixar ninguém chateado. Mas se você vier aqui amanhã, a gente resolve o problema. Fica tranquilo que vai funcionar. E a gente fez essa jornada desse jeito e a gente acha que a Espaço Laser cresceu, apareceu grande do dia que é hoje, com quase 900 lojas em todo o país. Caramba. Chile, Argentina, Colômbia, Paraguai. Mas não, né? Ela começou com 2 lojinhas, com todo esse desafio, como todo empreendedor, com todas as dificuldades, com um desafio adicional de estarmos vendendo algo que ninguém conhecia. Sim. Então a gente precisava educar o nosso público. E aí eu vou contar na nossa jornada, só para vocês entenderem o desafio, a gente se colocava, inclusive, estou falando que eu, minha esposa, os sócios, na cancela do shopping com panfleto, que não existia as mídias sociais que a gente tem hoje, com panfleto entregando para cada pessoa que estava no shopping, convidando a conhecer a nossa unidade. A gente só queria que conhecesse, porque a gente sabia que essa pessoa se entrasse, a chance de a gente converter era grande. Então essa é a jornada que a gente começa nesse negócio. Com muitos momentos de tensão, preocupação, inclusive achando que talvez a gente até não tivesse sucesso na empreitada. Eu vou tentar fazer curta essa história, porque aqui são 20 anos de história, tem muita coisa. Tem a chegada da Xuxa, que depois acabou se tornando amiga, do Semenzato, relacionamento anterior, nos ajudando a fazer algo que a gente não sabia que era um modelo de franquia, um crescimento exponencial, depois um fundo de investimento gigantesco chamado L. Catterton, que tem ao redor do mundo mais de 140 empresas investidas por eles. Legal. E 2021, o famoso IPO, né? Sim. As pessoas falam do bendito IPO, a campainha tocada na B3 de São Paulo, a Bolsa Valores de São Paulo. Muita emoção, muita energia, algo incrível de trabalho, de conhecimento, de relacionamento e de um novo momento da companhia, porque a partir dali a companhia, a primeira empresa do setor de estética e beleza de capital aberto na Bolsa de São Paulo, se tornando uma empresa de capital aberto, onde qualquer pessoa pode ser sócio dela, com nova metodologia, nova governança, novas estruturas, tudo novo. Tudo novo. Uma nova companhia, na verdade. Legal. Ô Paulo, mas só voltando um pouquinho, quando que vocês quiseram virar a chave para de fato virar uma franquia? Vocês já começaram com esse pensamento ou não? Como que foi isso? Como todo empreendedor brasileiro, começa com um modelo, quando eu quero crescer e eu não tenho dinheiro para o crescimento, começa com o famoso licenciamento, que sinceramente, em alguns casos, até visto algumas pessoas fazerem, funciona, mas é o melhor modelo? Absolutamente a resposta é não.
Por que não? Por que não? Porque no licenciamento você tem um contrato que te garante apenas a transferência da licenciamento da sua marca. Aonde, inclusive, se aquela pessoa que é sua licenciada mudar de ideia dentro do prazo do contrato e quiser deixar de ser seu licenciado e passar a ser seu concorrente, ele fará. Tá. Então, você tem uma relação contratual estabelecida mais frágil do que o modelo de franquia, onde, ok, tem muito mais obrigação colocada para o franqueador, porque ele garante que o modelo é testado, válido, que vai entregar sucesso se você fizer certinho enquanto franqueado, mas que estabelece com muito mais estrutura, inclusive uma lei própria que regula essa relação, todas as garantias, tanto para franqueado como para o franqueador. Então, pensando em construção de uma empresa de valor, para quem pensa em construção de um negócio como no modelo de franquia, o melhor modelo é o contrário de franquia, ainda que dê um pouco mais de trabalho, mais cautela, estrutura um pouquinho maior do que simples licenciamento, né? Entendi. E, o Paulo, como foi essa mudança que você era advogado? Você falou assim, eu vou mexer na área da saúde. Então, como foi essa transição? Foi uma coisa, assim, muito bem planejada? Foi uma coisa, eu vejo uma oportunidade, bora que bora. Já tinha uma estabilidade ou não? Foi uma loucura, assim, 100%? Não, na verdade, assim, na vida a gente vai olhando as oportunidades que vão te aparecendo. Até começar Espaço Laser, eu diria até o ano de 2013, eu ainda tinha um pouco de advocacia no meu dia a dia, tá? Eu não simplesmente virei a chave e tô indo embora. Então a empresa foi fundada, eu dedicava part-time tempo para a companhia, todas as quarta-feiras. Então eu tinha lá o outro sócio, lembra o sócio que eu falei que a gente tinha se dado bem e mal em outro negócio? Ele assumiu um compromisso comigo, porque inclusive quem aportou o recurso meu e dele fui eu. Ele não entrou com o recurso, mas assumiu o compromisso comigo. Não, eu sento no dia a dia da companhia e olho, e a gente vai se falando e a gente vai dividindo o que tem que ser feito. E toda quarta-feira estava eu lá dentro da Espaço Laser para a gente olhar o que estava acontecendo, discutir com os sócios questões estratégicas, para onde ir, qual movimento fazer. Então, em 2014 começa a minha decisão de ir para a companhia, porque eu via que ela ia começar a crescer, ia precisar mais de mim, do meu tempo. E aí, em 2015, efetivamente, uma série de coisas que passaram a acontecer, porque o lançamento da rede de franquia acontece em 2015. Até ali a gente não tinha um modelo Vocês tinham quantas lojas antes de 2015? Ali a gente tinha cerca de 35 lojas. Próprias? Entre próprias e licenciadas, que depois a gente rolou elas para franquias. Entendi. Tá? E também um modelo que a gente também criou, que é a famosa joint venture, onde eu sou o sócio de gestão e eu tenho um sócio na ponta de operação. A gente dividia com alguns sócios. Funcionou bem, mas na medida que a empresa cresce, esse modelo cria uma série de complexidade de gestão. Entendi. Então a gente entendeu que isso talvez não era muito saudável. Tanto é que no IPO, uma das coisas que a gente se propôs com os recursos recebidos era comprar a parte de todos esses sócios minoritários que tocavam a operação para que fizesse a consolidação do negócio sem nenhum sócio na base, além de nós, entendeu? Entendi. E aí, depois de 2015, vocês falaram, poxa, vamos virar a chave, que entra o Semenzato, é isso? Então, entra Xuxa e Semenzato. De uma vez? De uma vez. Como é que é essa história? Vou contar. Você tá insistindo, eu vou contar. Eu não aguento. Eu vou contar. Só a gente pequena. Só a galerinha cutucou, eu vou falar. Como é que é essa história? 2015, na verdade 2014, não estamos falando ainda, quando surge a decisão, eu sou uma pessoa bem metódica com algumas coisas. Tá. Eu recebia toda sexta-feira uma revista, um periódico que recebia, e no sábado de manhã abria essa revista para ler. Sábado de manhã abre essa revista e lá está colocado que uma artista de expressão nacional, inclusive da maior emissora do país, estaria abrindo uma rede de depilação a laser com um grupo de empresários com muito dinheiro. Uma matéria curta, mas com um recado bem dado. Sim. Fotografei aquela notícia no grupo de WhatsApp dos sócios. Senhores, assunto para ser resolvido na próxima semana, urgente. Meu sócio, aquele que eu falei que a gente já fazia algum negócio junto, de origem portuguesa, disse, pô, rapaz, isso é hora de passar problema, passamos problema semana que vem. Mas, Tito, me desculpe, mas assunto tem que ser olhado e tem que ser planejado para a gente resolver. Então, é um assunto para a gente resolver urgente, não dá mais para esperar, a gente precisa crescer e de forma acelerada. Se a gente não fizer, alguém vai fazer no nosso lugar. E com essa notícia na mão, esse desafio, veio logo na minha cabeça uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo, José Semenzato. Aliás, diga de passagem,
eu já tinha tentado convencer o Semenzato a entrar no nosso negócio por 2 vezes antes, e 2 vezes ele tinha me dado o gongo. É mesmo? Sabe que agora ele tá no Shark Tank? Por esse motivo ele tô fora. Ele não falou assim, ele foi mais educadinho, mas ele deu, por esse motivo eu tô fora, sabe? É mesmo? Quando a gente tinha 7 unidades dentro da sala do meu escritório, ele falou, Paulo, esse negócio ainda tá muito pequeno, ainda tem muito desafio, segue aí firme, mas eu acho que eu não vou. Mais à frente eu encontro ele num evento social, ali já com 22 lojas, eu lembro como se fosse hoje também. Eu fazia, lembra aquele negócio que tinha 7 lojas, agora tem 22, cara. O que você acha de a gente agora então juntava? Você precisou da sua ajuda com franquia que eu não sei fazer. Eu falei, Paulo, eu tô agora num novo projeto, e eu não me falou, mas depois fiquei sabendo, o Doutor Company, que também se tornou um monstro no setor. Eu não posso perder o foco. E aí também uma dica importante para quem estiver nos assistindo aqui. Para qualquer negócio que vai fazer, foco no que vai fazer. E ele falou exatamente isso. Eu estou começando um novo negócio, eu não posso perder o foco nesse negócio agora. Mas siga aí forte, que você está indo no caminho bem. Já de 7 para 22. Não foi um não, né? Mas foi um... Ok, mas deixou de ser um não, né? Ele não veio. Bom, com o desafio da notícia e com a certeza que a gente precisava acelerar ali não tinha alternativa. Ou crescia, alguém ia crescer no nosso lugar. Mais uma dica importante, se eu pudesse dar aqui. Se você tem um bom negócio, um bom modelo, sem medo de crescer. Porque se você não fizer, alguém vai fazer no seu lugar. E pior, se alguém fizer no seu lugar, é capaz que você não suporte e tenha que fechar. Então, quando você tem algo que é bom, bem modelado e tem capacidade de crescer, expandir e replicar, pé no acelerador. Se você não fizer, você vai ser atropelado. Ainda mais num mundo tão dinâmico que é o mundo hoje, o mundo digital. Sim. Então, sabendo daquele momento, se a gente não fizesse, alguém ia atropelar a gente, novamente, e eu sou um cara, às vezes, meio chato pela minha determinação, mas com o filme já desenhado na minha cabeça, né? Semenzato que eu conheço, naquela altura ele estava com a Xuxa no projeto de uma rede de bufês infantis, eu falei assim, caramba, trazemos Semenzato com a Xuxa, com a visibilidade que ela tem, para trazer uma fortaleza para essa companhia, para ser conhecida em todo o país, tá aqui um deal perfeito. E aí ligo pro Semenzato, com minha surpresa, a resposta foi, Paulo, você tá me ligando na hora certa. Semana passada a Xuxa me disse que ela queria ter algo no setor de estética e beleza. Caramba. Então, vamos olhar, porque eu acho que talvez dê certo. Caramba, que legal. Como é que a gente faz? Não, eu vou ligar pro empresário dela, pedir para vir a São Paulo para conhecer o negócio, para ver o que ele acha. Marcamos num sábado de manhã, o empresário dela veio, olhou o nosso negócio, gostou, mas ao final da conversa, olha, eu só preciso dar uma olhadinha com a Xuxa, porque eu vi, de fato, ela quer montar algo na área de estética, mas ela tem uma amiga dermatologista chamada Carla, da qual ela é muito amiga, e a Xuxa, por dinheiro nenhum, ela vai te estragar uma amizade. E a Xuxa é exatamente isso, uma pessoa que, entre o dinheiro e a amizade, sempre a amizade é à frente. Um valor importante do qual, inclusive, eu comungo. Relações são importantes mais até do que o dinheiro que a gente possa ganhar. Sim. Então, pensando nisso, eu preciso entender o quanto isso está evoluído ou não, mas me dê alguns dias que eu volto. Aí é aquele frio na barriga, né? Vem, não vem. Nesse inteirinho, já Semenzato me liga novamente. Paulo, o negócio é o seguinte, eu vou dar uma sugestão. A Xuxa vem agora em dezembro, dia 13 de dezembro de 2014. Vem a São Paulo para um show e, conhecendo como eu conheço ela só vai fazer negócio com pessoas que ela conhece. Então, eu acho que se você puder, vamos lá no show dela e a gente encontra com ela no camarim para te conhecer e tal. Posso levar minha esposa e meus filhos? Pode. Então tá bom. Então no dia 13 de dezembro de 2014, lá estava eu com a esposa e com os filhos. A primeira vez que eu me avisto com a Xuxa, que foi um amor de pessoa comigo. Foi a primeira foto com ela junto, inclusive. A gente tem guardado com isso muito carinho. A Xuxa, na verdade, que eu chamo agora de Chu, se tornou uma amiga, uma sócia, uma parceira, uma querida. Legal. Mas ali eu estava conhecendo ela. Conhecemos, tivemos uma conversa muito rápida ali. Ficamos pro show até o final, para ver o show dela, que foi incrível, mas ainda não tínhamos a resposta, né? Aguardávamos a resposta do empresário dela. Bom, janeiro veio a resposta. Topou, vai dar certo. Mas tem mais uma condição. Você, ai meu Deus do céu, essas condições não acabam mais. Qual é a condição? A Xuxa só faz negócio que ela acredita e que é verdadeiro. Então, só tem uma hipótese, ela precisa ser tratada pelo laser de vocês para ver se funciona realmente, se o que vocês falam acontece. Aí nós pensamos de forma automática. Tranquilo, vamos marcar o dia que ela vem aqui em São Paulo. Naquela altura a gente não tinha unidades no Rio de Janeiro. Não, vocês não estão entendendo. Tem que levar a máquina na casa dela. Putz, a máquina na casa dela? Legal. Vamos dar um jeito.
Aí lembramos que a gente ia lá de novo, relacionamento. A gente tinha no Rio de Janeiro um amigo que tinha uma empresa de depilação com a mesma máquina que a nossa. Larry. Você é o Tarek, lá é o Larry. Larry. Que é amigo nosso até hoje. Que inclusive recentemente eu pude retribuir a ajuda que ele deu no início da nossa história. E aí a gente liga pro Larry. Larry, eu tô com um desafio, não contei quem era, tem um cliente que eu preciso atender em casa aí no Rio de Janeiro. Tem como você me emprestar sua máquina ou alugar? Vê como você quer fazer. Não, passa aqui e pega a máquina. Então tá bom, então eu vou combinar com uma físio nossa, que é a melhor que a gente tem. Ela vai passar aí, a gente leva a máquina e te devolvo no mesmo dia, fica tranquilo. Pode pegar. Ok. E Legal. assim foi. Aí a Xuxa foi tratada e aí adorou o tratamento, né? Ela fez o tratamento todo ali. Aí foi atendida, adorou o tratamento, viu de fato que funcionava, com toda a explicação. E aí estava autorizado a gente começar. Então a gente gastou no início do ano 6 meses modelando o que seria o nosso modelo de franquia. E em junho, na feira da ABF, Associação Brasileira de Franquias, Franchising, a gente lança a nossa rede de franquias na feira, com a Xuxa junto, inclusive. Foi um sucesso incrível. Vendemos em 6 meses praticamente 120 franquias, imagina isso. Nossa. É um negócio surreal. 120 franquias, a um investimento de cada uma dessas franquias de R$1 milhão. Então a gente captou de forma indireta 120 milhões de reais com sócios parceiros franqueados que passaram a acreditar no nosso sonho junto com a gente. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que a parte que eu mais gostei, além de vender as 120 franquias numa tacada só, foi que a gente conseguiu implantar 120 lojas novas, transferindo conhecimento, cultura, com parceiros que fizeram o nosso negócio prosperar junto com a gente. Porque imagine que essas 120 lojas abrissem e não entregassem o que a gente vinha fazer de forma correta. Eu não estaria aqui para contar a história para vocês. Não é só vender, né? Não adianta nada, né? Aliás, pilar importante de toda a companhia, eu digo todo o tempo, são 2 pilares importantíssimos. Venda, sem sombra de dúvida. Ter que vender. Uma empresa só cresce se ela vender cada vez mais, de forma mais eficiente. Mas um outro pilar essencial para qualquer tipo de negócio, a entrega, seja serviço, produto, com qualidade no nível máximo e top. Sim. Com esses 2 pilares, você tem de fato um negócio que pode crescer e ser replicável. Caraca. Não, mas Paulo, aí vocês começaram a ver que o negócio de vocês era franquia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que o filme do McDonald's, que ele conta a história dele, ele começou a observar que o negócio dele não era nem mais franquia, era o terreno que ele comprava e alugava pra galera. Vocês começaram a ver que tipo, o negócio de vocês não era mais fazer a depilação e se vender a franquia ou o conjunto? Como é que foi isso? Não. Aliás, a gente lembra, a estratégia da franquia foi a estratégia adotada para um crescimento acelerado e ocupação de território antes que outros fizessem. Sim. Então estava muito mais ligado à ocupação e o crescimento para a gente ocupar o território antes de qualquer concorrente, mas muito focado na entrega e na qualidade do serviço. Tanto é verdade que quando o fundo chega na companhia, eu falei para vocês da L. Catterton, que foi o fundo que comprou uma parte importante da companhia, um movimento que a gente faz, contrário ao que a gente vinha fazendo até então, a gente passou a comprar alguns franqueados porque a gente entendeu que a gente capturava muito mais valor como rede própria do que exatamente como franquia. Então, até como negócio, a loja própria fazia mais sentido do que a franquia. Entendi. Então a franquia foi uma estratégia de crescimento e expansão rápida, com o movimento seguinte, a aquisição de alguns para capturar o valor dessas lojas já abertas. Então, a preocupação aqui, o core do nosso negócio é a depilação, é a entrega com qualidade, com essência, lógico, com toda essa estratégia e máquina de venda que a gente construiu, né? Porque tem uma estratégia, uma política comercial construída ao longo da jornada, dentro da Espaço Laser, muito forte, olhando muito fortemente indicadores operacionais. Aliás, fica aqui também mais uma dica importante de todo e qualquer negócio. Gestão de negócio para entregar resultado e performance em alto nível, indicadores na veia todos os dias sendo olhado. Dashboard, né? Isso, dashboard diário. Mas não adianta querer colocar 300 mil números, indicadores para serem olhados. Eleja 4 indicadores operacionais diários, aqueles que você olha diariamente. Os indicadores que você olha a cada mês. Os indicadores que você olha a cada trimestre e os indicadores que você olha anualmente. Para você não se perder, inclusive para você fazer uma gestão e controle de forma adequada. Porque se você tem 4 operacionais, esse do dia a dia que você vai dar todo foco e atenção para que eles não sejam perdidos. E o outro você vai olhar em períodos um pouco mais alongados, porque você sabe que você, com pouco mexida, você vai arrumando o que tem que ser arrumado. Caramba. Mas gestão, indicadores, e agora com todo o benefício da tecnologia que a gente não tinha no passado, com CRM, com inteligência artificial, que te entrega de forma pronta na tela. A sua decisão é fazer, olhar e falar, isso é errado, muda já.
Não fica esperando amanhã. Muda já. Porque a pior coisa que também pode acontecer é você atrasar decisões de mudança sabendo que você está indo no caminho errado. Eu vejo isso acontecer demais na vida do pequeno e médio empreendedor. Ele sabe que aquilo não está indo bem, ele sabe que tem que mudar, mas ele não muda. Entendi. Galera, 2 recados que eu quero dar. Primeiro, não esqueça que a gente está aqui por um objetivo, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então faça a sua doação. Tem aqui embaixo a chave Pix, tem também o QR Code, escaneia. O Paulo dele parou a agenda lotada dele para bater esse papo aqui conosco. Obrigado, Paulo. E vou mesmo. doar. Isso, e vai doar. Eu vou doar, anota aí. Exato, para nos ajudar. Ajude o hospital. Também quero fazer o agradecimento. Nós começamos totalmente online. Migramos aqui para o espaço... O Paulo participou com a gente online. Na época já participou online. Nós migramos para o espaço físico. Tem um custo envolvido. Eu queria agradecer a Road Brasil, que está nos financiando hoje. Ela que nos patrocina. Então, Road, obrigado de coração. A Road é uma empresa de recuperação de créditos. Se você tem alguma inadimplência, seja pessoa física ou pessoa jurídica, cara, conversa com eles, que eles são sensacionais. Sidney, obrigado pela ajuda aí, por acreditar nesse projeto. Então, se não fosse eles, a gente não conseguiria colocar esse projeto aqui no ar. Valeu mesmo, cara. Tem inadimplência, fala com eles. E faça sua doação, não importa o valor, 5, 10, 15 reais, 20 reais. Doe, faça a sua doação, ajude a galera do hospital, tá bom? A gente tá aqui por esse propósito. Paulo, você colocou a Xuxa, cara, que tipo, pô, cara, sensacional essa... Só em complementar acho que a pergunta que você vai fazer também, que eu acho que vem muito, muito além. Ainda mais você que tem uma experiência muito grande com sócios, Paulo. E teve sócio, hein? Minha nossa. E tenho ainda hoje. Exatamente, exatamente. Isso que eu queria perguntar, porque muitas vezes uma empresa começa o final por conta da sociedade. Sempre Ela assim. começa a dar uma decadência por conta da sociedade. Então, qual que é o conselho que você dá um conselho que você daria para achar um sócio bom? Na verdade, assim, não tem ser humano perfeito, né? Sim. Lembre-se disso. Todo mundo, inclusive quem fala aqui, tem seus defeitos, suas dificuldades. Justo. Então, assim, primeiro entender quais são os valores do sócio que você vai se juntar. Valores de vidas é algo importante. Então, no processo de conhecimento, o famoso namoro, é importante que você procure identificar quais são os valores, o que ele entende de importante, se família é importante, se o dinheiro é mais importante do que relações, se no dia a dia ele tem por hábito cumprir as coisas de forma correta, porque tem pessoas que não dão muita importância para esse tema, não é um valor, então cumprir o que é combinado ou não, para ele não faz diferença nenhuma. Então, algumas coisas como essa eu costumo olhar. Outra coisa que eu gosto de olhar do meu futuro sócio, qual é o plano seu dos próximos 10 anos? Se ele me falar que ele está pensando em ir para Havaí surfar ou passar uma temporada fazendo caminhada... Não é para mim, né? Cara, legal pra caramba, eu admiro. Mas se a gente tem uma jornada empreendedora de construção, não pode ter outro foco nos próximos 5, 10 anos à frente, porque companhias não são construídas numa telinha de Instagram ou qualquer mídia social. Ela é construída por tijolo, numa construção diária, com muito foco. E aí eu costumo dizer que são os 3Ds, e outro dia eu ouvi os 3D. Eu falo os 3D do sucesso, e outro dia eu ouvi os 3Ds do insucesso, que até me surpreendeu, mas eu falo muito dos 3Ds do sucesso, que é dedicação ao que faz, com muita determinação. E aí o terceiro desse, que é mais desafiador, que é a disciplina. Porque não basta fazer bem um dia alguma coisa. Para que algo aconteça e as coisas de fato mudem, é importante que você faça todos os dias de forma consistente, apesar de alguns dias você não estar tão afim, tão feliz ou tão com vontade de fazer. Apesar de tudo e todos você faz. Então essa tal de disciplina é mais ou menos como ir à academia, sabe? Você gosta de ir à academia? Dá pra ver que não muito, né? Cara, que gosta? Eu também não gosto muito. Eu também odeio, mas eu vou lá, cara. Eu vou lá. Tem que ir, é verdade, Eu tenho que ir. Até porque, de novo, sou um jovenzinho um pouquinho mais avançado que você. Se eu não for, começa a doer todas as juntas, tá? É uma forma de resolver isso, é como se fosse um remédio. Mas eu odeio. O momento mais fantástico da tal da academia é quando o meu personal fala, Paulo, acabou. Eu falo assim, graças a Deus. O melhor momento da academia. E aí, com sócio, vocês quiseram colocar uma mega famosa que é a Xuxa. Por que sociedade e não, por exemplo, pagar ela por um espaço, né? Por um período? Primeiro que a gente não tinha dinheiro para pagar a Xuxa como pagar o FII dela anual. Entendi. Lembra que a Xuxa no patamar que ela cobra e cobra bem, e faz bem ela cobrar, Sim. tá? Que ela cobre como ela tem que cobrar. Então, naquela altura, a gente não teria dinheiro para trazer a Xuxa pagando o FII. Se a gente tivesse, seria o melhor caminho, sem sombra de dúvida. Tendo condição de pagar, melhor do que dar stake da companhia. Porcentagem da companhia, né? Pague, mas
no construção empreendedora, às vezes a forma de você fazer isso de forma acelerada e dar visibilidade para a companhia é dividindo um pouco o que você tem. Esse é um pouco também da visão como empreendedor. Em alguns momentos tem que saber dividir. Inclusive com aquelas pessoas que vão te ajudar nessa jornada, tá? Aquela famosa, agora o processo que eles chamam de stock option, já ouviu falar disso? Não, fala um pouquinho pra Onde gente. aqueles executivos, os principais executivos da companhia, ao se permanecer com você pelo menos um período que você entende que é importante, em média 5 anos, e que de fato essa companhia saia do 1 e vá ao 100, não tô falando de 1 ao 10, 1 ao 100, Sim. que essa pessoa que te ajudou a fazer isso, apesar de não ser sócio, ela perceba um valor junto desse crescimento. É o famoso contrato de stock option, onde você compromete e alinha interesses de você enquanto empreendedor com aquele que é seu executivo e que de fato vai te ajudar a fazer o crescimento, porque eu digo a todo tempo, Paulo Moraes fez sozinho tudo que fez? Absolutamente não, gente. Aliás, a resposta aqui é sempre nós. Não tem hipótese de fazer nenhum empreendimento, seja ele pequeno ou grande, com a palavra do eu. Aliás, eu vou me permitir falar aqui a história da humanidade, aquele ser humano que adorava aquele líder que falava demais o eu, e eu não sei se você sabe a palavra histórica dele, em mim o futuro dessa nação, essa frase não está completa, e eu vou dizer para você, perguntar, você sabe quem falou isso? Quem? Em mim o futuro dessa nação alemã. Hitler? Hitler. Então a história diz que líderes que falam demais o eu trazem tragédias terríveis. Sim. Do outro lado, na ilha, um cara chamado Winston Churchill falava: em mãos dadas, juntos, não nos renderemos e venceremos. Sim. Essa é a diferença. E aí a história mostra quem teve mais sucesso, quem foi o melhor líder. Sim. Então eu acredito mais em liderança de nós, juntos, fazendo a diferença. Porque absolutamente todos os movimentos que eu fiz durante a minha vida, nunca você fala, você fez isso sozinho? A resposta é sempre não. É, né? Loucura isso. E com o crescimento, Paulo, você falou um pouco de dar uma porcentagem e tal, mas como que foi isso pra vocês lidar com isso, né? Porque, cara, você falou que começou com dividir uma máquina pra 2 lugares. Aí passou X anos, em 6 meses, 120 franquias. Como que foi isso, assim? Porque, cara, é insano, né? É uma coisa insana. Lembra que eu falei dos 3 Ds? Sim. Dedicação, determinação e disciplina. Muito foco, sabendo o que a gente ia fazendo, inclusive com momentos de muita dificuldade, porque não tem negócio nenhum que você não viva momentos de dificuldade. Uhum. Também, assim, uma coisa que eu gosto de pontuar, as pessoas falam, mas você vai batalhar mesmo sabendo que o negócio não está funcionando durante quanto tempo? Porque às vezes tem isso também. Às vezes você monta, e eu falei para você que no passado eu tive alguns negócios com insucesso. Eu não acho que a gente tem que investir tempo ad eterno em negócios que não entregam o resultado esperado, sabe? Então, no meu mapa mental hoje, qualquer negócio que saia do zero, eu só invisto e acredito e aposto e me envolvo no máximo por 30 meses. Se em 30 meses ele não começar a mostrar para que veio, eu sou o primeiro a falar, parei. 30 meses. Esse é o prazo mínimo razoável para você identificar os indicadores que mostram que o negócio vai performar e vai entregar o que você espera. Se em 30 meses, por qualquer motivo que seja, às vezes é mercadológico, às vezes é da estratégia, às vezes você não tem o produto correto, tem muitas variáveis aqui. Uhum. Mas se você efetivamente, na modelagem, algo foi errado, que às vezes dá até para consertar, mas Sim. às vezes você não consegue nem identificar onde está o problema exatamente. Se isso não aconteceu no prazo de 30 meses, deixe de gastar tempo e dinheiro. Tá. Invista num novo projeto. Deixa pra lá. A pior coisa que tem de perder dinheiro é continuar perdendo. É verdade. É verdade. É verdade. Cara, Como você sabe porque tem aquela questão também, persistência e... Ou burrice. Ou Ou burrice. Ou Então é teimosia. isso. É teimosia. Então, tanto é que diz que você ou é burro ou é visionário, né? sim. Só depende do resultado, Só né? depende do resultado. Só depende do resultado. Maluco ou visionário. Na verdade, é isso que eu falei para você. Eu no meu mapa mental e pelo tempo que eu já vivi, estou dentro das empresas, então 30 anos dentro das empresas, eu sempre que me enfio, e eu tenho procurado cada vez menos entrar em projetos saindo do zero, sabe? Isso também é uma decisão pessoal minha. Mas pensando em negócios que saem do zero, eu tenho colocado para mim, o prazo de 30 meses é mais do que razoável para você saber se esse negócio vai prosperar ou não. Se depois de 30 meses o negócio ainda está naquela fase que todo mês vai ter que pedir um dinheiro emprestado ou achar dinheiro de algum lugar para se manter, é hora de parar. Entendi. Você falou que fez um IPO.
por que uma empresa tem que fazer IPO se vocês já estavam crescendo pra caramba? O que vocês pensaram e por quê, cara? Na verdade, ela não tem que fazer o IPO, tá? Não tem? Não tem. Aliás, se você me permitir dizer, IPO é legal pra caramba, é um sonho de todo empreendedor, é emocionante estar lá na Bolsa de São Paulo, batendo sino, algo absolutamente incrível, poucas pessoas fazem, por isso que talvez seja tão emocionante, mas é o melhor caminho? Talvez não. Então, pensando aqui no crescimento de uma companhia, e talvez naquele momento tenha feito sentido pelo caminho que a gente foi escolhendo, ok? A gente tinha um private equity dentro, um fundo dentro da companhia, que em algum momento ele precisa sair. Tá. Nenhum fundo que vem para uma empresa, ele vem para ficar com você o resto da vida com você. Em algum momento ele precisa sair pegando o ganho do crescimento da companhia. Eu entrei na companhia quando ela tinha 10 lojas, agora ela tem 150, vou surfar em o valor da companhia. Todo esse crescimento. Esse é o negócio deles. E assim, essa é a regra do jogo. A hipótese que o fundo tinha de saída, ou era um novo fundo vindo para a companhia e trocando posição, ou o IPO. Ok? Tá. Então, naquele momento, e aí fala quem teve a ideia brilhante de falar para o sócio, vamos fazer um IPO, porque eu tive antes uma conversa com um banqueiro que falava para mim que o mundo estava vivendo uma transformação. Tu lembra que eu estou falando do ano 2021, ainda no período bem sensível com relação à pandemia. Sim. E a primeira conversa sobre o tema IPO aconteceu em junho de 2020. Então a gente ainda estava num momento bem crítico, nem vacina existia. Mas ali em junho, quando eu tive essa conversa com esse banqueiro me dizia o seguinte: Paulo, preste atenção nos movimentos que estão acontecendo ao redor do mundo, porque existe muito dinheiro sobrando, com dificuldade de achar bons investimentos para ser colocados. Então vai ter excesso de dinheiro e ativos com muita dificuldade para serem comprados. Então, empresas que mostrarem resiliência à pandemia e crescimento vão ser alvo de muito interesse de muito dinheiro. E foi exatamente o que aconteceu. A gente viveu ali, a partir de agosto a abril de 21, uma janela extraordinária de dinheiro buscando, de alguma forma, ativos em empresas. Então, a gente surfou justamente essa onda. Sim. E aquela conversa que eu tive com aquele banqueiro é o que me abriu a luzinha. Caramba, dá para fazer a IPO. Naquele sonho de fazer o IPO. Então, a resposta aqui não é que tem que fazer. É uma hipótese que, às vezes, avaliando todos os elementos que você tem na mesa, preciso crescer, é uma forma interessante de captar dinheiro, porque lembra, o IPO é uma metodologia de captação de recursos. Tá. Então, a tese que você faz ao fazer isso é: os recursos captados com o IPO serão empregados em que tipo de investimento? Qual é a tese que você vai utilizar para de investimento? Porque aquele que está investindo na empresa, ele está pensando em que vê a empresa crescer. Lógico, é natural que isso aconteça. Nem sempre acontece, mas esse é o objetivo. Sim. Aí vocês tiveram essa virada de chave e falaram, vamos com tudo, Vamos fazer. Vamos fazer. E aí, de fato, e assim, o IPO também tem um negócio incrível, né? Porque você trabalha de forma gigantesca. O investimento para abertura de capital é algo pesadíssimo. É mesmo? Para você entender aqui, fora o variável do sucesso do IPO, em FIIs, custos, profissionais contratados, auditorias, uma bendita carta conforto que a auditoria te pede, que custa uma fábula, um investimento da ordem de 10 milhões de reais. Então, com o IPO ou sem IPO, você tem que estar preparado para gastar esses 10 milhões. E pode ser que, ao fazer todo o processo, roadshow, conversar com todos os investidores, ali no final, na hora de fazer o famoso book, não existem investidores interessados no seu projeto, na sua tese. E a decisão final seja: não vamos abrir o capital, não temos IPO. Então, é um projeto que implica certo risco. Sim. E a gente conseguiu, no momento ainda de pandemia, fazer todo o processo e ter sucesso no processo de formação e abertura do capital. E assim, Paulo, tem um grande desafio, né? Acredito eu que se manter o IPO, ter essa questão de arrecadar, acredito que seja um grande desafio. Você acredita que é um desafio tão desafiador quanto o início da carreira, ou ou são completamente diferentes, não tem correlação nenhuma? São desafios diferentes, mas é um novo momento, como eu disse para vocês. Uma empresa de capital aberto é uma realidade absolutamente diferente de uma empresa de capital fechado. Em todos os aspectos. Governança, então, onde eu estou hoje, eu já não sou mais o líder, o CEO da companhia hoje. Quem lidera a companhia é Magali Leite. Aliás, bom demais saber que hoje, uma empresa que tem 96% de mulheres em seus quadros, Caramba. dos quais 93
das lideranças são mulheres, tem como sua líder máxima, a CEO da companhia, uma mulher. Então saiu os homens da companhia, entrou de fato uma mulher na companhia para cuidar de uma empresa de mulheres. Legal. Então hoje meu papel da companhia é dentro do conselho, onde a gente discute as estratégias da companhia, é lógico, apoiando sempre a Magali como CEO, e junto ao comitê que eu coordeno de pessoas, porque eu sempre tive a preocupação de manutenção de cultura dentro da empresa. Porque, especialmente no varejo, e eu digo a todo tempo, processos, especialmente quando uma empresa cresce, são importantes. Tecnologia é algo essencial, faz a diferença, mas o que de fato transforma a companhia e as pessoas com qual essa companhia se relaciona são pessoas. No fim e ao cabo, uma empresa são pessoas falando com outras pessoas. E se você não tem muito bem alinhado sobre todos os aspectos do cultural, essas pessoas que trabalham com você, a chance de um insucesso é gigantesca. Eu vou te dar exemplo. Se você tiver um processo muito bem definido, uma tecnologia incrível, mas uma pessoa totalmente desconectada com a sua cultura, sabe o que vai acontecer? Seu projeto vai fracassar. Sim. Não vai pra frente, né? E, Paulo, você falou a questão de 96% das colaboradoras ser mulheres. Como você... Porque ainda é uma questão muito feminina, né? Não. Você Está aumentando muito, né? Bastante. Mas ainda é uma tendência ainda um pouco maior. O que vocês têm feito para atrair também um público masculino para esse mundo? Vou contar para você aqui uma história de forma rapidinha para você entender a importância do público masculino nesse negócio. Aí é o ano 2017. O ano 2017, numa conversa final de tarde, ainda nem diretor, gerente de RH, uma conversa despretensiosa, falou: Paulo, escuta, por que a gente não atende, não tem uma clínica para atender os homens? Porque a gente vê que os homens estão também preocupados em fazer o tratamento, e aliás, o homem se depila todo dia, só não sabe que faz depilação, porque ele faz fazer a barba, né? Fazer a barba e está depilando todo dia. Mas depois eu dou outros exemplos importantes, inclusive eu tinha problema de foliculite, aqui quando você faz muita barba, forma as bolinhas, sabe? Com laser desaparece. Eu tinha isso, resolvi. O famoso pelo na orelha que o homem tem depois dos 30, você não vai escapar disso, meu amigo. Tá ouvindo? O homem depois dos 30 não escapa. Põe a mão na orelha, tá sentindo? Não é com pinça que resolve isso, tá? É com laser. É com laser. E é assim que resolve o problema, de forma inteligente. Então, naquela altura, ele me provocando nessa conversa, foi ok, vamos entender isso. E aí eu fui olhar a nossa base de dados, eu gosto de trabalhar com indicador, gestão não é achismo. Sim. Gestão isso, né? é olhar dados, informação e decidir informação em cima de dados. Mas nem feeling. Não. Não. Não, ok. Tem o feeling que você está falando, é o conhecimento acumulado ao longo de uma jornada que te permite saber qual é a melhor decisão Sim. em razão dos dados colocados. Sem achismo. Achismo, a hipótese de errar aumenta. Tá. Então, por favor, me levanta na base de dados quantos que a gente tem de público masculino na Espaço Laser. Menos de 1%. Eu tô falando 2017. Foi legal. Tem um bom desafio aqui. Sim. Vamos começar a falar de depilação do público masculino. Então, por favor, vamos preparar uma loja Espaço Laser Man. Algumas pessoas me chamaram de louco. Não, Paulo, agora você está querendo fazer uma loja para homem, você está ficando louco, você quer lá? Não tem problema nenhum. Vamos fazer uma loja para homem. Então, ambientamos. Essa loja está até montada até hoje, no Jardim, na Alameda Lorena. Quem quiser lá conhecer, está lá. Ambientada com adesivos de homem, tinha inclusive uma cervejeira. Legal. A proposta era provocar o mercado mostrando que sim, o homem se cuida e pode se tratar. Olha que interessante. Na semana do lançamento, e aí fizemos isso com todo o barulho que tem que ser feito, lógico. Sim. Então, lançamento da loja, inauguração, com imprensa, com barulho, com festa, convidando todos os amigos para conhecer a loja. Fazendo barulho. Esse é um negócio que eu gosto de fazer, tá? Barulho comigo mesmo. Tem uma pessoa aqui que tá ouvindo a gente, que é a Márcia, ela sabe quanto que eu gosto de festa. Essa é comigo. Falou em festa, é comigo. Vamos fazer a coisa direito. E aí, com esse lançamento, com esse barulho todo, em uma semana a gente aumentou o volume de vendas em toda a rede. Então, não apenas na loja que a gente abriu, em toda a rede, em 20%. Nossa. Aonde as pessoas passaram a entender que sim. Então, especialmente vocês que são mais jovens, homem peludo no peito, nas costas, não existe mais, né? Vamos combinar. Não gosta. Cara, esquece a lâmina, cara. Faz isso no laser. Ainda hoje eu recebi uma mensagem de um amigo meu: eu tô querendo fazer isso nas costas, você me recomenda? Ontem, cara. Vai fazer. Não faz sentido nenhum você tá um peludão aí. Tira esse negócio das costas do peito, fica negócio. A mulherada não quer mais, tá? Só pra avisar. Não quer. Ela não quer mais esse homem peludo. Então, assim, tem assim, hoje, 15% do nosso público
são homens. De uma companhia, e eu posso falar do passado, não posso falar do futuro, que faturou no ano passado 1,6 bilhões de reais, 15% faz a conta aí de quanto que deu de faturamento esses homens. Era um público que a gente antes nem olhava e não assistia. E me chamaram de louco, né? Sim. E me chamaram de louco. Sim. Caraca. Exatamente. Você imaginou que quando você ficasse transportando aquela máquina de uma unidade para outra hoje, você ia faturar mais de R$1 bilhão? Você já tinha imaginado isso? Não, lógico que não. Aliás, o grande sonho naquele momento, quando a gente começou o nosso negócio, aliás, esse era o sonho que eu falava para ele, meu sócio, o dia que a gente chegar a ter 10 unidades, a gente vai ter um grande negócio. A verdade é que a gente, ao longo da jornada, e todo empreendedor tem que fazer isso, a gente tem que ir modulando o sonho na medida que você vai alcançando eles. Estacionar não é opção, porque se você estacionar, alguém vai te atropelar. Então, depois que a gente chegou nas 10 lojas sonhadas inicialmente, a gente entendeu, opa, vamos para o próximo passo, vamos continuar crescendo, vamos para cima. Sem medo. Sem medo. Exatamente. Paulo, a gente tá chegando quase no fim aqui do nosso papo, cara. Planos futuros. O que você tá almejando daqui para frente? O que você imagina? Tá investindo em novos negócios? Não sei se pode falar também, né? Posso falar, vou falar com todo carinho. 2021, dezembro de 21, dezembro é o mês que eu faço o meu balanço do ano, sabe? Pessoal. Pessoal. Tá. O que andou bem aqui esse ano, porque eu devo continuar fazendo. O que eu não tá tão bem, eu preciso melhorar, precisa ser feito. E 21 foi o ano que eu fiz o meu balanço. Falei assim, caramba, eu como CEO da Espaço Laser, para algumas coisas precisam acontecer, talvez já não seja meu lugar e meu tempo. E quando eu tomei essa decisão, e tem todo um processo, comunicar ao conselho, e o conselho ainda acreditou a minha obrigação de identificar o meu sucessor. Então eu sabia que não ia ser no dia seguinte que eu ia embora, né? Sim. Tanto é verdade que eu só saí efetivamente da companhia do dia a dia em outubro de 22. Ok, não era tudo isso que eu esperava de ter, mas estava valendo. Mas a verdade é que a partir de dezembro, de decisão tomada, dezembro de 21, depois da minha jornada no dia na Espaço Laser, que sempre foi intensa, a partir das 19 horas era a agenda do futuro. E a agenda do futuro era onde o Paulo Moraes iria continuar fazendo o que gosta de fazer, que é empreender e ajudar pessoas a crescerem e fazer diferença. Quando eu anunciei que sairia da companhia já oficialmente em junho, que eu pude publicar a minha decisão de fazer a transição, muitas pessoas estavam convencidas que eu ia para casa descansar. Vocês estão enganados. Não, você precisa se divertir, Paulo. Cara, você não está entendendo. Estou me divertindo pra caramba com o que eu faço. Você está ficando louco. Você está querendo me deixar chateado, eu deixar de fazer o que eu faço. Então, a minha decisão, a partir de dezembro, numa jornada aí dupla de novo, à noite era tempo de falar com as pessoas, pegando minha agenda, sabe, o network, todas as pessoas que tinham me falado no passado, pô, eu queria te mostrar um projeto, queria falar, vamos fazer alguma coisa junto. Escuta, quer falar comigo agora? Agora eu posso ouvir. E aí, fazendo um trabalho importante, fui identificando que eu poderia, assim, ajudar algumas empresas no setor de bem-estar e saúde. Então, passei e fiz um movimento, então criei uma nova companhia chamada PGMP. Aliás, quem puder me siga lá no Instagram com essa companhia, segue lá. @pg.mp-invest. É a empresa, minha holding de investimento, onde eu tenho diversas investidas. Não falei da Xuxa? Hoje eu tenho uma companhia com a Xuxa, lanches sem proteína animal, preocupada com alimentação saudável. Legal. Chama-se X-Bloom esse projeto. Como chama? X-Bloom. X-Bloom. Aliás, X-Bloom. Bloom, tá. Aliás, quem puder experimentar, Vamos querer. delicioso. Não, delicioso. Francamente, Delicioso. A gente manda bem. Delicioso. Academia não. Academia não. Se você aqui da academia, tá fora. É isso. Então vocês vão adorar. Sério, eu recomendo. Tá. É um negócio que às vezes eu sinto vontade, eu vou lá, em vez de pedir pelo iFood, eu vou lá pessoalmente para comer, que eu acho uma delícia. Depois um projeto chamado Mundo Terra, de pessoas preocupadas com a atividade, fazendo atividade outdoor. Então você gosta de fazer caminhada, o camping, todo esse material técnico especializado, um projeto que a gente também está começando a crescer e bem bacana também. Todos eles começaram e aí você depois chegou a investir ou começaram do zero? Não, alguns já, aliás, grande parte deles já existindo. Lembra que eu falei para você, eu tenho evitado projetos saindo do zero. Tá. Já num tamanho de 10, 12 unidades. O X-Bloom estava no começo, mas foi na verdade a Xuxa que me provocou, né? Tá. Porque a Xuxa, na hora que eu falei que estava saindo da companhia, no primeiro momento ela ficou meio chateada, mas depois ela entendeu. E depois, dias depois, eu falei, Paulo, eu sou vegana, fui vegetariana, sou vegana, sei de todos os benefícios de uma alimentação sem a proteína animal, e eu acho que eu precisava ser a embaixadora porta-voz dessa temática no Brasil de forma verdadeira com uma empresa nessa área. Eu queria que você me ajudasse nisso, porque eu só faço isso se for com você. Olha que honra. Legal. Faixu,
eu já tive. Lembra que eu falei pra vocês? Eu tive restaurante no passado, né? Aham. Falei, restaurante, confesso que não tá no meu radar esse negócio tal de restaurante. Não, mas olha, tal, o Júnior te ajuda pra vocês olharem, tá bom. Então a gente fez uma jornada olhando, é onde a gente identificou de fato um projeto que eu acho que tem potencial de crescimento, que eu tô ajudando a fazer o crescimento e de fato tá crescendo. A gente tá abrindo aí a cada mês 2, 3 novas lojas, Legal. com uma entrega bem bacana da proposta. Eu acho que tem muito crescimento aí pela frente desse negócio. Então, olhando o negócio já que percorrer o período de maturidade, de formatação dos modelos, que normalmente uma empresa com 2, 3 anos, lembra os 30 meses? Sim. Eu sei que a parte mais difícil, que a modelagem já aconteceu, e com que o meu conhecimento e minha experiência eu posso ajudar a fazer o crescimento de forma acelerada, economizando tempo, evitando erros que são habituais ao pequeno empreendedor. Afinal, eu já estive lá, então eu sei exatamente quais são os desafios onde a gente pode fazer o crescimento. Então a PGMP hoje é minha plataforma, onde eu tenho algumas investidas e é onde eu aporto, além do recurso que eventualmente eu possa aportar, mais do que isso, porque eu faço uma gestão muito forte, não executiva, mas um papel de conselheiro muito ativo, orientando, olhando indicadores, ajudando o fundador, empreendedor, executivo do seu negócio a fazer a jornada e tentando fazer com que ele erre menos. Boa. A última pergunta. Não, manda uma, eu mando outra. Tá. Não, eu acho que é uma pergunta mais pessoal, tá, Paulo? Pra finalizar. Então, peraí, deixa eu mandar a minha e você manda a última pessoal. Fechou. Pode ser? Para quem tá nos assistindo e quer você como sócio ou investidor, o que ele precisa ter? Primeiro tem que ter um sonho e, que eu falei para você, jamais pensar que vai ficar rico rápido e tá pensando que vai fazer um IPO em meses e que vai para praia. Esse não é o perfil da pessoa que eu gosto de olhar como sócio. Depois, no negócio que ele está, olhar o tamanho do mercado que ele está inserido. Porque se você vai entrar em algum mercado, é importante que você olhe o tamanho desse mercado. Se esse é um mercado pequeno, você vai ter que fazer tanto esforço para poder penetrar nele que às vezes não faz sentido. Então, olhando o tamanho de mercados acima de 100 bilhões de faturamento anual. Se não for um mercado desse tamanho, pode ser você ter um grande negócio. Porque se eu quero entrar no negócio, eu quero entrar no negócio que tem a possibilidade de ser um grande negócio. Sim. Tá? O radar aqui é assim, vamos pensar um negócio que tem condições de ter no mínimo 1000 lojas. Lembra que eu sou uma pessoa de varejo, né? Sim. Então, 1000 lojas, 1000 lojinhas. Esse é o meu radar. Então, para ter 1000 lojas, tem que ser um mercado que suporte 1000 lojas. Sim. Porque se eu vou montar uma loja num mercado que não cabe nem 100, não vai. Aí a gente não tem que perder tempo e investir tempo, porque a chance de você conquistar ele, especialmente se você for um entrante, é muito mais difícil. Então, um pouco desse perfil que eu gosto de olhar da pessoa com que eventualmente eu vou me associar e estar como parceiro. Boa. Manda a última aí, Para finalizar, o que inspira o Paulo? Qual a inspiração do Paulo? Hoje, pensar a história que eu estou escrevendo, o que eu vou fazer de melhor, o que tem de entrega para o futuro. E de alguma forma, quem sabe, quando já não estiver mais aqui, alguém lembrar que existiu um maluco como eu e que eu posso inspirar alguma geração a fazer algo diferente. Lembrando que, quando eu conto da história de Pirituba, que vocês falaram que conhece, e uma vez minha esposa falou, Paulo, esse negócio não tá meio apelativo, você falar de Pirituba? Eu falei, não. Não é, a ideia aqui não é ser apelativa, a ideia é mostrar para as pessoas que vieram de onde eu vim que sim, é possível. Basta querer e ter vontade. Tem desafio pra caramba, não tô falando que vai ser fácil, mas que é possível. Porque as pessoas às vezes olham e falam, não, isso aqui não vai dar. Acredite, dá. É preciso muita dedicação, determinação e disciplina, muito foco, não destruindo pontes por onde você passar, construindo relacionamentos verdadeiros, porque aquela pessoa que sai de Pirituba, ou seja, qualquer bairro periférico de São Paulo, qualquer cidade brasileira, porque aqui no Brasil os desafios são gigantescos, que a resposta, assim, é possível a gente fazer sucesso, e aliás, eu não sou o único que fez isso, a gente vê N histórias no Brasil de pessoas que transformaram, aliás, as mídias sociais, eu tenho dito, vai possibilitar o surgimento de diversos novos bilionários brasileiros. Olha o que eu estou falando. Jovens, por meio não só da mídia social. A mídia social é a ferramenta desse processo. Ela democratizou algo incrível que antes estava concentrado na mão de poucos, no eixo Rio-São Paulo. Hoje é possível você, numa cidade no interior de Pernambuco, se tornar um influencer relevante, falando de um produto, de um serviço, de algo incrível, grande, conexão e engajamento gigantesco, permitindo que você ganhe muito dinheiro, se torne uma pessoa rica e transformadora. Sim. Então, com esse novo olhar, eu vejo que a Gen Z, que eu falei para vocês, aqueles que tiverem um pouco mais de olhar
e vontade de fazer, e não acreditando que parece que vai acontecer sozinho de casa, Sim. mas com energia, serão os novos bilionários, porque a oportunidade para eles é um verdadeiro oceano. Eu Sim. fico me imaginando ao começar em Pirituba, se eu tivesse a oportunidade de ter o que existe hoje de ferramental, de mídias sociais, inteligência artificial, CRM e tudo que existe. E me permitam dizer de novo, se eu tivesse vivendo, começando a vida nesse momento, talvez eu não tivesse feito o que eu fiz até aqui. Sim. Eu teria talvez feito 10 vezes mais do que eu fiz. Você é doido, hein? Loucura. O cara é fera demais. Galera, não esquece que a gente tá aqui por um propósito. O Paulo parou a agenda dele mega abarrotada para conversar aqui conosco. Então vamos ajudar. Tem aqui baixinho o QR Code, escaneia ele, faça a sua doação, não importa o valor, 5, 10, 20 reais, doe no cartão de crédito, cartão de débito, Pix e Bitcoin como forma de doação. Tem aqui embaixo também, na descrição do vídeo, o link, tudo já vai direto para o Hospital Fabiano de Cristo. Então, nos ajude aí, dê essa força e compartilhe também, siga o Paulo nas redes sociais, né? Então, a mídia social é @Moraes, o Moraes é com I, né? Paulo08. Segue lá. Segue lá. E também siga a gente nas redes sociais, @RoadTalks, tá? Se você tá vendo esse podcast pelo Spotify ou outro streaming, também tá funcionando normalmente as doações. Tem o link ali para você conseguir fazer a sua doação, tá bom? Cara, Paulo, obrigado, cara. Valeu. Parabéns. E vamos doar, hein, gente? Bora, tamo Exatamente. junto. Valeu. Valeu. Paulo. Valeu. Obrigado, Paulo. Valeu. Obrigado.